Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao Zion Language. Learn English with the Bible, learn the Bible in English. Seja bem-vindo ao nível Rise. O inglês e a palavra caminham juntos, palavra por palavra, alma por alma. E esse é o momento da gente dirigir a nossa oração ao Senhor, que é a primeira coisa que a gente deve fazer sempre antes de fazer um aprendizado como esse. Então vamos lá. Father, open my mind to learn. Teach me through your word. In the name of Jesus. E aqui eu não vou traduzir essa oração não. Eu quero que você repita essa oração comigo, sozinho depois. Volta no início desse vídeo e fala de novo essa oração. É muito importante. Father, open up my mind to learn. Teach me through your word. E o versículo da aula de hoje você conhece bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu vou ensinar esse versículo na versão NLT, que é uma versão que eu gosto muito e ela é diferente um pouquinho das outras, mas ela diz o seguinte: For this is how God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Vamos repetir devagar? For this is how God loved the world. He gave his one and only Son. De novo, mais devagar. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. E é importante você repetir quantas vezes necessárias para que você possa assimilar como a palavra soa e qual é a mecânica da fonética que você precisa habituar o seu cérebro a comandar para a sua língua. Então a pronúncia completa do versículo, palavra por palavra. For this is how God loved. Não é loved. Loved lembra do the world. A palavra world. God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Quanto mais você repetir, melhor. Essa é uma frase maior, eu sei, mas você conhece essa frase no seu idioma original, fala a verdade. Então, vamos condensar essa frase para que a gente possa extrair o principal, ok? Você conhece esse versículo, né? Por favor. Eu acho que você conhece, né? É o versículo mais importante da Bíblia. Então, antes de dissecar a estrutura, deixa eu te falar um pouquinho do contexto. E lembra que eu te disse que no meu modo de ver, isso é o mais importante no aprendizado do inglês. Quando você aprende o contexto, fica muito mais fácil. Jesus foi procurado por um líder de influência entre os fariseus, the Pharisees. O nome dele, Nicodemos. Então, Jesus se encontra com Nicodemos meio que às escondidas, né? Pergunta quem e como alguém herdaria o reino dos céus. Então Jesus explica e fala para ele aquele que se tornou o versículo mais importante da Bíblia inteira. Mas eu vou falar mais profundamente sobre esse contexto no vídeo do nível Deep, que é totalmente em inglês, né? E eu faço sempre no final da semana. Na sexta-feira ele sobe no canal. Então, vamos agora fazer o seguinte, vamos dissecar a estrutura dessa frase para a gente entender a ideia principal. E nota que o seu subconsciente vai trazer à tona na sua língua original quando eu te explicar o inglês. E você vai entender perfeitamente. Sabe por quê?
porque é nesse momento que o Espírito Santo revela a palavra para você. Ele descortina talvez uma forma diferente de você perceber esse versículo. Eu sabia que essa frase ia ser um pouco grande para a segunda aula, né, meu? Mas eu também confio que o Senhor vai te ajudar e vai me ajudar. O primeiro passo é quebrar a frase. E nesse caso, quebrar o versículo, né? E eu quebrei em 3 pontos importantes. Eu chamo primeiro de causa, atitude e efeito, né? E a causa, qual seria a causa? A causa é a primeira parte. For this is how God loved the world. A segunda parte é a atitude que Deus tomou. He gave his one and only son. E o efeito que isso causou. So that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Agora vamos ver essas 3 estruturas separadamente, como é que a gente pode se aprofundar no conteúdo e no que a Bíblia está querendo nos ensinar. Qual é a estrutura da frase? A estrutura da frase é o seguinte: For this is how God loved the world. De novo, repetindo devagar, né? For this is how God loved the world. Olha que interessante essa tradução. E como que essa tradução escolheu apresentar esse texto, né? A tradução ao pé da letra fica o seguinte: porque foi assim que Deus amou o mundo. E essa tradução, ela optou por ser mais específica e evidenciar a forma pela qual Deus expressou o seu amor ao mundo. Percebe? For this is how God loved the world. Ou seja, ele está sendo extremamente detalhado. É como se ele pegasse uma mensagem, ele fosse desempacotando o conteúdo. Outras versões vão falar So God loved the world. For God so loved the world. Eles condensam a ideia, mas nessa versão ela expande o conceito de como Deus amou o mundo. Qual foi a forma que Deus amou o mundo? Eu gosto muito disso nessa versão. E qual é o sujeito? Bom, a gente sabe que é quem executa a ação. Então, nesse caso, o sujeito é, ou seja, Deus. E o verbo loved, eu vou explicar mais pra frente os tempos verbais, mas segue comigo. O verbo loved, que é o verbo amar no passado. E qual é o objeto dessa frase? O objeto é o the world. Então, só um parênteses dessa aula. Lembra que na aula anterior que eu expliquei sobre world e earth? Nota que aqui Jesus utilizou a palavra world, que significa humanidade e não planeta. Lembra a diferença que eu expliquei? Lembra sempre de repetir a pronúncia, tá? World. Eu fui bem a fundo na pronúncia na versão Lamb dessa passagem de João 3,16. Dá uma olhada lá se você quiser aprofundar. Mas, vamos lá. He gave his one and only son. Ou seja, a próxima frase, vamos dissecar, né? Ele deu seu único filho. Qual é o sujeito? Quem executou a ação nessa frase? Quem executa foi he, que é ele. Ele quem? God. Mas aqui o narrador, que no caso é Jesus, ele usa um pronome pessoal ao invés de usar a função ou título de ser Deus, a pessoa da Trindade, Deus Pai. Lembra, Deus não é um nome, Deus não é um nome próprio, Deus é um substantivo que denota comando universal. É o job description de Deus, né? É o job description daquela posição. Dentre outras coisas, e falo aqui respeitosamente ao nosso Senhor, obviamente, Deus é uma função que ele exerce. O nome dele não é esse. Mais pra frente eu vou explicar o que é. E o verbo? O verbo é gave. E aqui, obviamente, esse verbo está no tempo passado. E eu já vou explicar sobre isso mais à frente, mas aguenta aí. Só tenha em mente o seguinte, o contexto. Aqui, o interlocutor dessa frase, Jesus, ele está explicando algo que aconteceu no passado. Ou seja, Nicodemos está ali conversando com ele, está falando, aconteceu isso no passado. Embora ele, sendo o filho, estivesse ali na frente do seu Nico, né, explicando para ele, que loucura, ele estava contando para o Nico que já aconteceu de Deus ter enviado o seu filho. Então o verbo está no passado. E é importante você identificar dentro do contexto os tempos verbais, porque isso vai te ajudar a assimilar a mensagem e depois vai te ajudar a você formular o seu próprio diálogo. Isso vem com o tempo, calma, vamos chegar lá, tá? Vamos para a terceira parte dessa quebra que eu fiz desse versículo, que é so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.
Fala comigo devagar. Vamos lá mais uma vez. So that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. É muito importante você sempre repetir. Quando eu falar para você repetir, repete comigo. So that, vai lá. So that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Muito bem. Qual é o sujeito dessa frase? Everyone who believes. Ou seja, são as pessoas, é um conjunto, são todos que crerem, né? E o verbo believes. E nota o detalhe que nesse verbo tem no final dele tem um S, porque o sujeito é a terceira pessoa singular. Tá? Eu vou fazer uma parte de gramática mais aprofundada, mas é tão simples que você vai matar assim, ó, e vai pegar, isso vai deslanchar o seu inglês, mas não vou fazer agora para não confundir. Primeiro quero passar mais um básico. Vamos seguindo. Agora, vamos fazer um exercício que eu vou desconstruir essa frase e eu vou reconstruir essa frase em blocos. Então vou começar com God loved, ou seja, Deus e o verbo no passado, tá? Agora vamos adicionar a essa frase uma outra parte, que é o objeto do amor de Deus. God loved the world. Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo, traduzindo ao pé da letra, né? E agora vamos adicionar o que mais? Vamos adicionar intensidade. God loved the world so much. Eu adicionei esse so much, que dá um sentido de intensidade. Agora vamos adicionar uma outra camada a essa frase e aumentando ainda mais o sentido de toda a frase. God loved the world so much that he gave. Ou seja, quando você faz essa desconstrução e reconstrói aos poucos, você vai percebendo as nuances que a língua adiciona no contexto da frase para ela criar uma intensidade, para ela criar uma ideia amplificada daquilo que a mensagem está sendo passada. Então Jesus, quando ele estava, eu imagino Jesus entregando essa frase para Nicodemos, né? Ele obviamente não precisava fazer esse raciocínio todo, mas eu fiz esse raciocínio com você para te mostrar como que o inglês ele vai aumentando a intensidade e a profundidade quando você desconstrói a frase e reconstrói a frase com os próprios elementos da frase, percebe? Parece meio confuso, mas não. Tudo que eu estou fazendo é building blocks, né? Blocos que vão construindo uma ideia e amplificando aquilo que você quer comunicar. God loved. Aí depois você vai adicionando o resto de forma a construir toda a ideia da frase. Então a primeira palavra que eu gostaria de destacar, o loved, que é um verbo, né, um verbo regular no passado, e a conjugação love, loves, loved, will love, né, que é no presente, no passado e no futuro. No presente é love ou loves, loved é no passado e will love é no futuro, né? Qual o sinônimo desse verbo? É adored. Adore de adorar, de adoração. Ah, Márcio, mas tem worship? Sim, também tem worship, mas nesse caso nós estamos usando a palavra ou verbo adored. E qual o antônimo disso? O antônimo é odiar. Hated. So hated é o antônimo de loved. E a explicação é simples. Veja, loved é o passado do verbo to love, amar. E aqui esse amor que é utilizado por Jesus nessa frase é um daqueles amores principais, né? Os tipos de amor que a gente sabe que existe. Nesse caso é aquele amor agape, né? É o amor sacrificial, não é apenas um amor emocional. Mostra um amor que age, é uma atitude, né? Que Deus amou de uma maneira que ele deu, ele entregou o Filho. Ou seja, esse amor, ele demanda uma atitude. Amor, afinal de contas, é um verbo. E você colocando no contexto da frase, ou seja, God loved the world so much that he gave. Deus amou o mundo tanto que ele deu, né? Então fica fácil de você entender a ideia da frase
quando você pega uma frase que você já conhece o contexto, de palavras simples de você entender, e você simplesmente aplica o contexto que você já sabe e vai decifrando. Óbvio que às vezes você vai precisar de um dicionário, vai precisar de outros tipos de elementos para te ajudar. Mas todo o processo de aprendizagem é assim. Então, não se sinta diminuído por causa disso, muito pelo contrário. São ferramentas que você pode utilizar para que você vai construir a forma de pensar em inglês, porque tudo que eu não quero é que você traduza o português que está na tua cabeça para o inglês. Cara, esquece. Não aprende, não é assim. Você tem que aprender a pensar em inglês para você falar em inglês. Se você pensar em português, traduzir o português para ir traduzir o inglês, cara, o seu processo de aprendizagem vai demorar muito mais tempo. Vai por mim, aprende o raciocínio da língua inglesa, pensa em inglês e aí você entrega as frases em inglês. E quando você desconstrói a frase e aí reconstrói e utiliza o versículo, você está vendo o versículo ali, cara, e vai fazendo esse exercício, que isso vai te ajudar tanto e você vai compreender de uma maneira muito mais profunda aquele versículo. Aí você pode, por exemplo, utilizar o software, como eu recomendei, o eSword na outra vez. Eu recomendo esse software demais, é muito fácil de usar, eu creio que ele é de graça, pelo menos eu baixei aqui de graça no meu computador, no meu iPhone. Tenta ver se é de graça, se não for, usa outro software que seja de graça, não precisa comprar nada, mas vai lá em 1 João 4,10, na versão NTLH, e veja a palavra amor, o verbo amor sendo utilizado, o verbo amar, sendo utilizado dentro do contexto desse verso. Eu vou ler para você em inglês. This is real love. Not that we loved God, but that He loved us. E nessa frase tem tantos elementos, né, que eu não gostaria de eu me aprofundar nesse contexto dessa aula, nesse versículo, mas eu queria que você tentasse fazer esse exercício de quebrar o versículo em 3 partes. This is real love. Cara, esse é o verdadeiro amor, amor real. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou. Percebe essa tradução literal? Quando você faz essa quebra de versículo e você vai aprendendo por partes, teu aprendizado vai anos-luz à frente. Eu fazia assim e me ajudou pacas. Agora a palavra 2, né, que é o world, que é um substantivo, a humanidade. Qual o sinônimo? Humanity. Né? Qual o antônimo? Cara, não existe. Não existe um antônimo para a raça humana. Existem palavras que podem descaracterizar isso, como inhumanity, ou seja, desumano, inhumanity. Lembra da palavra earth? Lembra da última aula que eu falei sobre essa palavra? Então não confunda com o uso de earth com world. Jesus não morreu pelo planeta. Jesus não morreu pelo earth. Jesus morreu pelo world. Jesus morreu pelo homem. Jesus morreu pela humanidade, para retirar o pecado que existe na humanidade. Então, lembra sempre, eu quis repetir essa palavra de propósito para fixar bem o conceito de utilizar earth quando se fala de terra, o planeta, versus world, quando se fala de um sistema. O world, nesse contexto, ele representa a totalidade da humanidade. E mesmo sendo um mundo rebelde, Deus amou o world. Deus não disse que ele amou the earth nesse contexto, muito embora Deus ame a sua criação, a gente sabe disso. Então você vai ver no PDF dessa aula que eu coloquei uma frase de expansão desse conceito desse versículo. God's love is for the world. Ou seja, o amor de Deus é para o mundo. Not just for one person. O amor de Deus é para o mundo inteiro, não só para um povo ou para uma pessoa. People aqui é povo e também pode ser pessoa, mas aí a gente usa a palavra person. Tá vendo quanta coisa que a gente apresenta? Lembra de João Batista lá no Rio Jordão, quando ele estava batizando, quando ele viu Jesus à distância em João 1:29? O que ele fala no inglês? Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world, not the earth, the world. Ou seja,
Veja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não da terra, e não do planeta, mas da humanidade. Percebe? Então eu quis reutilizar essa palavra para assimilar bastante, e eu não vou mais falar, porque agora adiante eu já sei que você aprendeu, tá bom? E a última palavra é a palavra believes, que na verdade é um verbo regular, no presente de believe. Né? E a conjugação desse verbo no presente, believe ou believes, dependendo da pessoa que está sendo utilizada, ou believed e will believe. Believes é o presente. Believed, quando coloca um Dzinho, ó, believed, eu não estou falando believed. Não, não é believed. Não é believed ou will believe, ou seja, no futuro. E qual o sinônimo desse verbo? O sinônimo é trust. Trust, olha a pronúncia, trust, confiança, né? Believe é acreditar, trust é confiar, né? E qual o antônimo? O antônimo é doubt, que significa dúvida. E por falar em dúvida, quando é que a gente tem que usar o believe ou trust? E é bem simples. O believe significa crer, acreditar. Usa-se believe quando o foco está no aspecto mental do contexto da conversa. Por exemplo, believe significa aceitar que algo é verdadeiro. Quando você concorda com uma verdade, uma ideia, um princípio, uma informação. Então, believe é mais do que acreditar intelectualmente. Believe é a entrega com confiança, e no inglês recebe esse Szinho nesse contexto, porque nesse caso o verbo está sendo usado com um sujeito que está na terceira pessoa. Então, believe é usado quando você acredita que algo é real, mesmo que você não possa ver. Por isso, Jesus disse, believe. Agora, olha que interessante, Jesus sentado na frente do cara e ele fala believe, e ele era o próprio Deus. Isso é muito louco, você nunca parou para pensar nisso? Aí a cabeça explode, minha cabeça viaja nisso. Então, por exemplo, você pode usar essa ideia, né, de believe em diferentes frases. Por exemplo, I believe in God. Ou seja, eu creio em Deus. E fazendo uma pergunta, do you believe in miracles? Ou seja, você acredita em milagres? Aquela mulher, she believes what he said. Ela acredita no que ele disse. Sim, eu vou explicar esses tempos verbais, sim, eu vou explicar o verbo to be mais pra frente nesse curso. Fica esperto que eu vou te lançar um negócio muito legal, muito em breve, tá? Então, na Bíblia, em João 3,16, whoever believes in him, está falando de uma fé pessoal interna em Jesus como Salvador. Então não é esse believe, não é acreditar somente em confiar, mas é você depositar a sua completa confiança, né, na pessoa de Deus. Trust significa confiar com segurança emocional. Por exemplo, vai além da crença, né? Se entregar emocionalmente implica risco, entrega, relacionamento. Quer um exemplo disso? I trust you, ou seja, eu confio em você. Um outro exemplo, trust in the Lord with all your heart. Lembra Provérbios? Confie no Senhor de todo o seu coração. Olha como trust in the Lord, você está simplesmente se jogando nos braços do Pai. Believe é uma coisa, mas trust é você se jogar nos braços do Pai. Um outro exemplo é a negativa. Por exemplo, she does not trust easily. She doesn't easily. Ela não confia com facilidade. E fica tranquilo que todos esses tempos verbais do verbo to be, eu vou fazer algo especial para você, logo eu vou lançar aqui no canal, tá bom? Então, vamos fazer uma frase de expansão, e essa frase de expansão também vai existir no PDF, tá? Whoever believes in him will live forever. Vamos de novo, mais lento. Whoever believes in him will live forever. Quem crê nele viverá para sempre. Então, quando você coloca whoever believes, ou seja, aquele que crê nesse presente, ou seja, o verbo believe está no presente, whoever diz respeito à terceira pessoa, aquele, você, ele, todos, né? Quem crê nele
vai viver para sempre, ou seja, acontece a crença nesse momento e tem uma consequência na eternidade. Will live, por isso will live forever. Agora, se a gente tivesse que fazer essa transformação da utilização do verbo nos diferentes tempos, né? Como é que ficaria o uso do verbo believe nesses 3 tempos? Por exemplo, no presente seria I believe in Jesus. No passado, como é que seria? I believed in Jesus yesterday. Né? Ou seja, no passado. E no futuro? I will believe in Jesus tomorrow. Percebe como eu utilizei alguns elementos para alterar o verbo? Vou explicar isso para você em uma outra aula, tá? Repete com calma, veja com calma, olhe no PDF também, veja como é simples. Agora, olha aqui, nesse quadro você está vendo as 3 formas do verbo believe, no presente, no passado e no futuro, tá vendo? Veja como o inglês ele usa elementos bem simplórios para denotar o tempo passado e o futuro. Óbvio que com o tempo a gente vai complicando, mas essa é uma forma simples de você detectar como aquela frase está sendo construída e em qual contexto de tempo verbal. Isso vai te ajudar no diálogo. Porque se você está conversando com uma pessoa amanhã e você vai dar o exemplo de que você fez algo no passado, então você tem que entender como é que aquele verbo ele vai estar sendo colocado dentro do contexto da frase. I believed in Jesus no passado, yesterday, por isso que eu coloquei aquela palavrinha yesterday. E é meio estranho, eu acreditava em Jesus ontem, hoje não acredita mais? Não, é só um exemplo, pelo amor de Deus. I believed in the president in the past. Or I never believed in the president. I do not believe in the president. Ou seja, eu não acredito no presidente hoje. Percebe como a gente utiliza, óbvio que eu utilizei a negativa agora, né? E eu vou ensinar isso mais pra frente, mas eu queria te mostrar como é que o inglês funciona. E com o tempo, cara, isso vai ser natural. Porque você vai falar tanto que você não vai precisar nem quase pensar, que nem no português. Você conjuga os verbos e sai falando. Mas isso tem um tempo, você precisa dar tempo ao tempo. Utiliza o PDF que eu estou fazendo nessa aula que vai te ajudar. E um outro truque para fechar a aula que eu uso bastante, que eu usava bastante na época que eu estava estudando no início, é o Biblical Swap, ou seja, pega a frase original e troca uma palavra daquela frase, coloca uma palavra que você conhece que vai funcionar certinho e vê como é que fica. Então, por exemplo, God loved the world, certo? Agora troca. God loved me. God loved his people. God loved you. E você acabou de fazer assim, criar 3 palavras, 3 frases poderosas, apenas mudando um elemento. E esse elemento era a pessoa, o tempo verbal, e é você mudar a pessoa que você está dirigindo, ou seja, ele, eu, e isso é o verbo to be. E logo você vai ter uma aula só sobre isso. E repete comigo de uma maneira simples, imitando o ritmo e o som que a gente pronuncia, que eu vou pronunciar para você. Olha só, bem devagar. He gave his one and only son. Repete devagar, vai. He gave his one and only son. Depois a velocidade normal. He gave his one and only son. E depois com emoção, vai colocar. He gave his one and only son. Essas formas de você entregar a frase te ajuda a começar a fluir. E agora pega, por exemplo, o que você aprendeu nessa aula, as frases que você aprendeu e transforma isso em oração. Por exemplo, Thank you, Father, because you loved me. I believe in you, Jesus. Thank you for the eternal life. E quando você começa a fazer essas orações e você começa a mesclar essas palavras, cara, deixa eu te falar, Deus é a pessoa mais incrível de você treinar o seu inglês. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai rir de você. Ele nunca vai zombar de você. E você, quando aprende, você pega um papel e escreve, não tem problema nenhum, ele não fica chateado com você. Vai lá,
God, I love you. You love me first. Deus, eu te amo porque você me amou primeiro. God, I thank you for your salvation. Deus, eu te agradeço pela sua salvação. Então, quando você pega a aula de hoje, a quantidade de vocabulário que eu coloquei, vai estar tudo no PDF para você. Monta orações e começa a orar. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, posso treinar meu inglês com você? Cara, eu orava inglês sozinho. Olha que eu estava orando com ele, mas ele estava ouvindo minha oração. Então, hoje você mergulhou em 3 palavras com poder eterno. Loved, world e believe. Você falou, escreveu, repetiu, orou e agora você carrega essas palavras dentro de você com o Espírito de Deus. Agora você internaliza na sua vida, no seu coração, no seu cérebro. E agora você pega, baixa o PDF, faz a lição que eu coloquei ali para você, porque ali no PDF você pode explorar esse conteúdo com mais profundidade no seu timing. E faz isso que eu estou te falando, essa é a dica de hoje, de você orar com Deus. Do seu jeito, não importa, o importante é você destravar. Então, eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida, eu espero que você possa desenvolver com mais essa aula, e eu quero fazer um desafio a você. Não permita que o contexto do seu aprendizado de hoje te limite a ir para frente. O próximo vídeo que eu vou colocar é o vídeo Deep, que é o vídeo totalmente em inglês. Mas, cara, pega esse vídeo, assista esse vídeo. Nem que você tenha que colocar a legenda em português, mas aprenda a ouvir como o inglês é falado, como o inglês é pensado, como as frases são articuladas. Cara, para o YouTube, volta, assiste de novo. Você não se diminui em absolutamente nada em fazer isso. Aliás, é um método de ensino a si mesmo muito, muito bom. E eu tenho certeza que você vai aprender, que você vai desenvolver. Agora, o grande segredo, já disse e vou repetir, nunca desista de você. Never give up on you. Ok? Deus te abençoe e te vejo na próxima aula.